E o nosso colega Luciano Medina entrevistou nessa manhã o deputado estadual Tiago Duarte, do União Brasil, que esteve presente neste evento. Confira agora, então, a entrevista de Luciano Medina. Bom dia, deputado Dr. Tiago. Satisfação estar conversando consigo aqui na TV Litoral. Tudo bem aí em Porto Alegre? Tudo firme, é uma satisfação, é toda minha, Luciano Medina. Pelo carinho que tem por ti, pelo carinho que eu tenho por todo o nosso litoral gaúcho. Fantástico. Inclusive, quando o senhor vier visitar cidades litorâneas, sabemos que o senhor tem uma relação boa com essas comunidades. Por favor, está convidado a vir aos estúdios da TV Litoral. Estarei aí, sim. Excelente. Deputado, ontem o governador anunciou o desassoreamento dos canais de Pedras Brancas, Leitão, Furadinho e Canal São Gonçalo. É a etapa inicial de uma série de obras que estão previstas. Quais serão os desdobramentos desse desassoreamento dessas obras? Medina, esse desassoreamento ele é muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, fundamental para a região metropolitana, porque ele volta a dar trafegabilidade que o não tem tido, né? Uma obra esperada aí há 20 anos que não se tem um desassoreamento tão profundo do Guaíba e dos seus afluentes, dos rios do Rio Grande do Sul, e que agora se torna realidade. São 60 milhões empregados nessa fase inicial, nesses 4 acessos aí, nesses 4 canais do Guaíba, né? Serão 5 dragas utilizadas, e isso vai garantir a trafegabilidade pelo Guaíba. Isso ajuda no sistema de proteção contra a enchente, e sem dúvida nenhuma, e ele volta, traz novamente a questão econômica do rio, ou seja, nós temos muitas famílias, centenas de famílias, que dependem da atividade portuária e que hoje têm passado por muita dificuldade, inclusive financeira. Então, essas famílias também vão a ter a sua subsistência baseada no retorno da atividade náutica no Guaíba. Então, são 60 milhões iniciais, num contingente aí, somado ao FUNRIGS e ao recurso que vai vir do próprio Tesouro do Estado, chegando a quase R$1 bilhão, quando a gente expandir isso aí para o resto do Rio Grande do Sul. Então, isso é muito importante para a economia do Estado, para a prevenção contra as cheias e também para a trafegabilidade no Guaíba e nos outros afluentes. Bom, estão anunciados 731 milhões como parte do FUNRIGS que o senhor mencionou. A totalidade desses recursos serão usados para desassoreamento? Você já tem essa informação? Grande parte, e recursos também do Tesouro do Estado. Então, a perspectiva, inclusive anunciada pelo governador ontem, é de quase R$1 bilhão utilizado no desassoreamento do Guaíba e de seus afluentes. Diversos municípios vão ser atingidos positivamente com essa ação, não só Porto Alegre, né? Nós vamos ter Barra do Ribeiro, Arambaré, Taps, São Lourenço, Rio Grande, Pelotas, dentre outros municípios. Então, é um programa do governo do estado que volta a dar condições da gente ter atividade econômica vinculada ao nosso manancial hídrico, a trafegabilidade desses rios e também, tudo isso, né, o sistema de proteção contra enchente passa a ser mais efetivo. Então, é um programa muito importante do governo do estado. Eu vinha lutando para que isso acontecesse já desde o início do mandato, desde antes das nossas cheias, né, via... Esse investimento de quase R$1 bilhão
em transporte hidroviário enseja que outras políticas de fomento ao transporte hidroviário sejam implementadas no Rio Grande do Sul, na região metropolitana? Sem dúvida, Medina. A questão do transporte hidroviário, que é uma realidade na grande maioria do mundo, tu sabe disso, né? A Holanda, outros países implementam muito, o próprio Japão implementam muito essa política de incentivo ao transporte hidroviário, se tornar uma alternativa e uma possibilidade à medida em que tu tem a trafegabilidade nos nossos rios. E para isso é indispensável o desassoreamento desse manancial hídrico. Então, sim, a partir desse investimento que nós lutamos muito tempo, eu luto sobre isso, em cima disso, discuto com o governo desde o início dessa legislatura, né? E agora se tem a possibilidade de que isso se torne realidade. Então isso aumenta muito a gama de possibilidades, o transporte turístico, né? A trafegabilidade turística, o próprio transporte de passageiros, que a gente já vê uma realidade aqui entre Guaíba e Porto Alegre, né? Então há a possibilidade desse plano, já existe no estado do Rio Grande do Sul um plano hidroviário, mas que infelizmente por falta de condição técnica ele não foi totalmente implementado. Existe a possibilidade agora, com esses desassoreamentos, de nós termos um avanço na implementação desse plano hidroviário. Para tu teres uma ideia, a região de Itapuã, de Viamão, sofre muito com o assoreamento dos seus canais. A própria Vila dos Pescadores, lá em Itapuã, ela tem sofrido há décadas com isso, né? O último desassoreamento importante, consistente, que houve lá, ocorreu há mais de 20 anos. Hoje nós temos, por exemplo, lá um clube náutico, quem conhece sabe, tem um clube náutico lá que os barcos não estão mais conseguindo sair desse clube náutico em função da dificuldade de não ter calado para sair em barcos. Então, o estado do Rio Grande do Sul se prejudica sem o desassoreamento, o estado do Rio Grande do Sul perde em competitividade econômica, né, e deixa de aproveitar diversas oportunidades que ele teria. Com esse processo retomado, com esse investimento importante do governo do estado, a gente abre um leque importante para o transporte de passageiros, para o transporte turístico e para as atividades econômicas, principalmente as atividades econômicas vinculadas aos rios, né? Porque hoje eles não são trafegáveis, eles têm uma dificuldade muito grande de trafegabilidade em função do assoreamento. Com o desassoreamento, o Estado ganha muito com isso. Bom, esse projeto deve se expandir também para outras áreas das bacias hidrográficas do Jacuí, Caí, Sinos e outros rios, Taquari e outros rios do Rio Grande do Sul, certo? Exatamente. A próxima licitação que já está programada, né, e deve iniciar já no mês que vem, né, os estudos já estão prontos, as licenças estão encaminhadas, é dessa região toda que eu citei ali da Costa Doce, que começa na Barra do Ribeiro, Arambaré, Taps, São Lourenço, Rio Grande, Pelotas. Então toda a Costa Doce será contemplada já no segmento desta situação que nós estamos vendo agora. Excelente. Deputado, mudando um pouquinho de assunto e falando do seu mandato, o senhor é ginecologista, é famoso por ser o ginecologista dos 10 mil partos. Como está o seu projeto de planejamento familiar com os implantes subcutâneos? Está avançando? Estamos avançando, Luciano, para minha satisfação. Hoje já são 62 municípios
que tem esse projeto de planejamento familiar, dando a possibilidade das mulheres escolherem de forma livre e consciente quando e quantos filhos vão ter. A gente preconiza a utilização de todos os métodos, mas a gente dá uma ênfase maior aos métodos mais modernos, aos métodos de longa duração, porque esses vão dar uma perspectiva melhor para a mulher de executar o planejamento familiar. Então, para minha satisfação, nós estamos avançando muito, né? Cada vez mais municípios se integram nessa atividade, e isso, sem dúvida nenhuma, traz uma melhor qualidade de vida para os municípios, mas principalmente para as nossas mulheres. Eu sei que o senhor tem uma atuação forte nos municípios mais carentes, nos municípios menores. Temos municípios do litoral do Rio Grande do Sul que podem ser incluídos no projeto de planejamento familiar que é preconizado e implementado pelo senhor? Sem dúvida, a gente tem conversado muito já com Balneário Pinhal, com Cidreira, com Tramandaí, inclusive tive aí Osório, né, para que a gente possa implementar esse projeto aí no litoral gaúcho. A gente tem também utilizado o projeto que foi aprovado aqui na Assembleia por mim, pelo Cláudio Tatti, pelo Ayrton Artos, para fazer isso, que é o projeto Pró-Hospitais. O projeto Pró-Hospitais é um projeto de desoneração fiscal, onde o pagador de ICMS, ao invés de colocar o seu imposto no Caixa Único do Estado, ele vai colocar em projetos, né, vinculados a hospitais, e com isso vai receber desoneração fiscal. Então, na prática, como é que vai funcionar? Os hospitais, já foi aprovado na Assembleia, já foi sancionado pelo governador, está em fase de regulamentação. A Secretaria Estadual de Saúde deve abrir um edital já no final do primeiro semestre. Os hospitais cadastrarão projetos e este pela Secretaria da Saúde, ela vai dar um ok para que o projeto tenha andamento, e o hospital vai poder buscar esse recurso para contemplar o projeto no pagador de ICMS. Então, o pessoa jurídica, ao invés de pagar o ICMS para o Caixa Único do Estado, vai colocar no projeto e vai receber desoneração fiscal integral no seu ICMS devido a partir dali. Então, esse projeto tem o condão de poder também colocar um recurso importante do governo do Estado, a partir de desoneração fiscal, nos hospitais e em projetos como o de planejamento familiar. Então, a gente acredita que, a partir desse edital, a gente deve ter um avanço ainda maior do projeto de planejamento familiar. E a gente orienta aí os hospitais a já ficarem atentos, né? Então, os projetos vão poder ser de reestruturação de área física, de compra de equipamentos ou consultas e cirurgias, como é o caso aqui do planejamento familiar. Então, o hospital faz o projeto, vai expor, a partir da abertura do edital, à Secretaria Estadual de Saúde e, tendo o projeto contemplado, vai poder captar recursos. O governador até ficou um pouco assustado com isso, quando ele viu, depois de sancionado o projeto, de que está lá no projeto que ele deve utilizar 0,8% do ICMS do Estado. Então, isso significa que nós podemos ter no projeto Pró-Hospitais quase R$ 1 bilhão no ano de 2025. Um recurso importante para a saúde que, infelizmente, sofre com a falta de recurso federal para atendimento ao SUS. Deputado, falando um pouquinho das políticas federais, eu sei que o senhor é deputado estadual, mas as políticas federais estão nos impactando. Existe a intenção do governo federal de avançar a vacinação para o HPV, para o vírus do HPV entre estudantes. Como é que o senhor vê essa política pública? Olha, Medina, a vacinação para o HPV, ela é muito importante. Ela é muito importante. Ela previne o câncer de colo de útero, que infelizmente tem crescido
na nossa população. O câncer de colo de útero é um câncer prevenível, né? É um câncer que vem através do vírus chamado HPV, o papiloma vírus humano, e que ele pode ser prevenível, né? Ele pode ser prevenível com a vacina, ele pode ser prevenível com o uso do preservativo, porque o HPV só é transmitido pela relação sexual, e depois pode ser prevenível com a realização do exame citopatológico pré-câncer, Papa Nicolau, o exame de colo de útero nas mulheres. Mas se nós tivermos uma vacinação extensa da nossa população, aumentando o percentual de meninas e de meninos vacinados, certamente a gente vai diminuir o número de mortes para o câncer de colo de útero. Então eu vejo que a vacinação realmente, na situação do HPV, pode ser muito efetiva. Deputado, foi uma satisfação ter conversado com o senhor, um bom trabalho e conversaremos mais vezes com toda certeza. Muito obrigado, muita saúde a ti e a todo o nosso público telespectador do Litoral.